Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria enorme poder estar aqui, poder vos assentar. Eu trago aqui saudações do meu pastor presidente, pastor Ataú Alves Rosa, pastora Dagma, e é uma satisfação enorme estar com o pastor Eurípides. Muito obrigado por essa oportunidade de aqui estar. Me sinto muito honrado de estar aqui esta manhã. E sei que o nosso tempo é curto e eu quero ser o mais prático possível nesta conferência. Eu gostaria de dizer a você que o livro, ele é um livro didático, ele é um livro que eu converso com você. Ontem mesmo, uma pessoa me mandou um áudio dizendo: é incrível como, à medida que eu vou lendo o livro, parece que você está na minha frente. Eu me preocupei muito com a experiência do meu leitor. E esse livro tem me ajudado a controlar a minha ansiedade também. Eu perdi um filho há mais ou menos 7 meses, um rapazão de 15 anos, e ele me ajudou a escrever parte desse livro. E se não fosse as técnicas aqui apresentadas, com certeza, talvez eu não estaria aqui, com certeza. A graça de Deus me alcançou. Quero, pastor Eurípides, parabenizar o corpo diaconal dessa igreja, que me recebeu muito bem. Parabéns. É um exemplo aqui de onde eu tenho andado. Muito obrigado, agradecer os meninos lá atrás também do som e também dos slides. Está vendo direitinho aqui? Está tudo certo? Muito bom. A gente vai sincronizar aqui os slides. Nós já lemos um texto, falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem disse isso foi o próprio Jesus. O próprio Jesus, sabendo que nós somos seres almáticos e a nossa alma, ela anela as coisas, e nós temos esse poder de antecipação, porque para Deus não existe nem presente, nem passado e futuro. Todas as coisas estão diante de Deus, tudo está acontecendo ao mesmo tempo dentro dessa performance divina. Mas nós, como seres humanos, precisamos de presente, passado e futuro. E nós vamos aprender onde é que a ansiedade entra nestas questões. A primeira questão é nós entendermos que ansiedade não é doença. É importante você entender que ansiedade não é doença. Muitas pessoas têm a capacidade de se autodiagnosticar, dizendo: eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu fico me autodiagnosticando. Cuidado com isso, porque para você fazer um diagnóstico de que você é uma pessoa ansiosa, ali é o Miqueias? Muito obrigado, pastor, esse rapaz parabéns. Muito obrigado, me recepcionou desde o início lá. Muito obrigado. Ansiedade não é doença. Para você se autodiagnosticar, você precisa fazer parte de um grupo de profissionais da área da saúde mental. Para você falar: não, eu sou ansioso. Então, cuidado com isso. Até porque nós vamos aprender que ansiedade não é doença. Se ansiedade não é doença, o que é ansiedade então? Primeiro, a ansiedade não é doença e ansiedade não vai te matar. Olha, o meu objetivo aqui é desmistificar essa questão da ansiedade. É tirar da cabeça das pessoas essa coisa de que eu sou ansioso e estou ficando doente. Então entenda, não existe em nenhuma literatura alguém que morreu de ansiedade. Ninguém morreu de ansiedade. Então, Jeremias, vamos deixar mais claro aqui. Existe uma diferença entre transtornos de ansiedade e sintomas de ansiedade. Transtornos de ansiedade se dá aqui, na mente. Sintomas de ansiedade são os reflexos no corpo.
na mente nós temos o medo imaginário, na mente nós temos aquela sensação de angústia, aquele desejo de sumir repentinamente, de se isolar. Isto são transtornos, está aqui dentro. Tá? E existe uma lista. Pastor, eu não gosto de ficar falando dos transtornos e dos sintomas, porque a maioria das pessoas começa a se identificar. Ah, menina, eu sou assim. Ah, eu sou desse jeito. E o meu objetivo é tirar isso de dentro de você. Então eu não vou ficar batendo em cima dessa tecla. Os sintomas é aquilo que a gente sente no corpo. O que é? Taquicardia, boca seca, desarranjo intestinal. Tem gente que entra num pico de ansiedade e ele vai no banheiro todo momento. Vai lá no banheiro com diarreia. Mas por que isso? Por que isso acontece? Preste atenção nisso aqui. O nosso cérebro, ele não é moderno. O nosso cérebro é dividido em várias partes. Nós temos o lóbulo frontal, que é a parte mais nova do cérebro. O lóbulo frontal é o que nos dá a razão do sim e do não. Se eu soltar, cai. Cai. Não é? Bom, quem é que está dizendo que cai? É a sua parte do lóbulo frontal, onde está o sim e o não. Certo? É aqui que processa o sim e o não. Agora, a parte reptiliana é essa parte aqui de trás. Essa parte aqui. A parte reptiliana, ela é animalesca. Ela é primitiva ainda. E ela entende que, se de repente, por exemplo, suponhamos que entre uma vaca, um boi bravo ali, um leão, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que vai fazer, pelo menos eu tenho certeza. Eu saio por aquela porta ali e nem vejo essas poltronas aqui. Ó. Já vou embora. Não é isso? O que acontece? Por que o cérebro faz isso? É um sistema de defesa. Por que a pessoa vai no banheiro? Porque o cérebro interpreta que essa pessoa está no estado de luta. Ela precisa lutar contra alguma coisa. Imagine que a gente esteja numa selva. Essa parte reptiliana, ela fica o tempo todo observando todos os perigos. Quando ela percebe um perigo, ela dá uma descarga de adrenalina. Essa adrenalina faz o seu coração bater, o sangue circular, a respiração acelerar e o estômago aí pensa o seguinte, é engraçado falar sobre isso, mas pensa assim, quanto de fezes tem aqui dentro? Certo? Aí o que faz? Para que eu possa lutar ou correr ou ir embora, vai me fazer ir ao banheiro. Então, por que eu digo isso? Porque quando você estiver num pico de ansiedade e estiver indo ao banheiro, descansa. Não se preocupa, é o seu cérebro cuidando de você. Ele interpretou que você está num estado de que você tem que lutar. Simplesmente ele está pensando o seguinte, agora ela vai correr mais leve. Ele vai correr mais leve. Nada mais do que isso. Não é mais do que isso. E eu vou desmistificando essas coisas aqui ainda no decorrer. Primeiro, eu já disse que a ansiedade está na mente, né? Os transtornos estão na mente. Olha só, existe uma diferença entre transtornos e sintomas, foi o que eu te disse. Os transtornos estão aqui, os sintomas estão no corpo. E nós vamos falar sobre eles. Então, Jeremias, se você disse, na página de número 19, quem comprou o livro, está na página de número 19, tá? O que é ansiedade, então? Se você disse que ansiedade não é doença, o que é ansiedade, então? A ansiedade é um software, é um aplicativo. No seu celular não tem um aplicativo chamado WhatsApp? Ou tem alguém aqui que não tem WhatsApp? Todos nós temos WhatsApp. Você foi lá e baixou, instalou um aplicativo. Quando você estava num processo de formação, Deus também instalou um aplicativo em você. Esse aplicativo se chama ansiedade. Jeremias, qual que é o objetivo da ansiedade, então? Primeiro, luta. Segundo, fuga. Por que Deus instalou em você o aplicativo da ansiedade? Para você lutar ou para você fugir? Nada mais do que isso. Porque
ele interpreta que você vai fazer uma prova do vestibular, ou vai fazer uma prova de concurso, ou vai pedir a mão de alguém em casamento. O cérebro interpreta que ali é uma luta. Você não está lutando contra o leão, mas dentro de você existe um leão imaginário. Então, a ansiedade, olha só, a ansiedade, ela é boa. A ansiedade é o que me fez acordar hoje, 4h45 da manhã, sabendo que o meu celular ia despertar às 5. Eu falei para ele, tá descansado, negão, eu levantei primeiro que você. Ou seja, é uma ansiedade boa. Estou indo para Palmeiras, eu preciso me preparar. Por que tenho que acordar mais cedo? Não é isso? Essa ansiedade, ela faz parte da vida. Ela é boa. Tá bom, Jeremias, qual é a outra parte? É a paralisação. Sabe aquela sensação de desmaio? Quantos já teve aquela sensação de desmaio? Está num lugar, erga a mãozinha assim, só para saber se o que eu estou falando está sendo contextualizado. Você está num lugar e tem uma sensação de desmaio. Aí você pensa assim, ai meu Deus, eu vou desmaiar. Não vai. Alguém aqui já desmaiou? Fala para mim. Já chegou a desmaiar? Tem que ir no médico. Não, é porque ansiedade não vai te desmaiar. Olha só, pode ter alguma outra questão por trás. Porque é o seguinte, quando o cérebro interpreta que você está no estado de luta ou fuga, ele derrama sobre você adrenalina. O coração bate mais rápido. Como é que um coração batendo mais rápido, o sangue girando mais rápido, faz você desmaiar? Não tem como. Então tem que tomar cuidado com esse estado. Porém, o estado de desmaio, ele é legítimo. É um amor que o cérebro tem para você. O cérebro te ama tanto, seu cérebro te ama tanto, e ele pensa o seguinte, se essa pessoa está diante de um estado de luta ou fuga, e ele não vai dar conta, ele interpretou que não vai dar conta de lutar, e nem de fugir, o que é a melhor coisa a fazer? Desmaiar ele, porque aí o trauma é menor, e aí o olho fecha, o trauma não acontece. É assim que acontece, por exemplo, quem bebe bebida alcoólica. O corpo vai tomando bebida alcoólica, a quantidade de álcool no sangue o sangue está aqui, quantidade de sangue, quantidade de álcool. O camarada vai bebendo, o corpo fala assim, peraí, vai virar, vai subir a quantidade de álcool, vai dar um coma alcoólico. Qual que é a melhor coisa a fazer? Derruba ele. Derrubou ele para de beber. Isso é um cuidado do cérebro, tá? Então, por que a ansiedade foi instalada em você? Para você lutar contra um problema, para você fugir de um problema, ou para te desmaiar ali. Só que, nesses casos de ansiedade, o desmaio é raro. Depois, se a senhora quiser conversar comigo, não, bate um papo. Ansiedade pode ser boa? Pode ser boa, sim. A ansiedade pode ser boa. E nós vamos aprender sobre isso, o lado positivo da ansiedade. Uma coisa que precisa ficar clara é que Jesus não se referiu à ansiedade natural. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, o que Jesus está dizendo é, não andeis fragmentados. A palavra no grego é nerimode, ou seja, fragmentação, andar dilacerado, andar assim, pensando em 10 coisas, viver assim. E aqui, ó, quer ver? É viver desse jeito aqui, ó. 4 panelas e 2 tampas. Tem gente que quer cozinhar com 4 panelas e 2 tampas. Já parou para pensar nisso? Aí fica assim, ó, tampa uma, tampa outra, tampa uma, tampa outra. Tem uma palavra de Deus para você. Preste atenção. Você tem que cuidar da sua vida. Você tem que largar os problemas dos outros, porque você não é profissional da área de saúde. Aí você ouve o problema da manicure, você ouve o problema da vizinha, você ouve o problema do vizinho, aí o seu filho já está barbado, casado, pega o cheque dele sem fundo, manda para você cobrir, aí você vai acumulando problema de um e de outro. Muitas pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque estão correndo de si mesmas, correndo dos seus próprios problemas, porque é muito melhor resolver o problema dos meus filhos, da minha mãe, do que me enfrentar. Aí eu sento num lugar, estou comendo uma picanha. Para pensar, tomando uma Coca-Cola gelada e estou desse jeito assim. Por quê? Porque o estado de ansiedade é tão forte que essa energia tem que sair em algum lugar, tá?
Tem uma pessoa perto de mim que ele fica assim, ó. Menino do céu. Que é isso? Aí eu olho para ele e falo assim, o que você tem? Qual é o seu problema? E eu vou ensinar isso para vocês. Você tem que achar a raiz da ansiedade. O que está provocando essa ansiedade em você? Você tem que encontrar a raiz. Jeremias, como é que encontra a raiz? Eu vou te ensinar, talvez à noite. Chama planilhamento da ansiedade. Você precisa planilhar. Segunda-feira, acordei, 8 e pouco da manhã, já estou ansioso. Deixa eu contar essa história aqui para você. Tratei uma senhora, eu atendo em consultório clínico há alguns anos. Tratei uma pessoa, e essa senhorinha, uma coisa mais lindinha do mundo, só que ela entrava numa crise de ansiedade às 6h30 da manhã. Aí, quando ela foi fazer o planilhamento, 6h30 da manhã, estou quase morrendo de ansiedade. Aí tá, o resto do dia, eu estou meio ansiosa ainda. Aí ela foi planilhando, segunda, terça, quarta, quinta, 10h30 da manhã ainda estou ansiosa. Aí, meio-dia não estou ansiosa. Aí, 3 horas da tarde estou ansiosa. Quando dava 18 horas, ansiedade de novo. Aí a gente foi olhando e foi planilhando, segunda, terça e quarta, depois nós juntamos a semana, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, para a gente achar a raiz. Descobrimos. 6h30 da manhã, o filho dela montava numa moto e... a motona. Ela falou, esse menino vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele não tem jeito. Esse trânsito, e não sei o quê. E aí ela colocava aquilo na cabeça dela. Sabe o que aconteceu? Eu falei, tá, vamos resolver o problema da senhora. Sabe o que a senhora vai fazer? 6h30 da manhã, a senhora vai estar com o cabelinho penteado, vestidinho bonitinho, arrumadinha, e a senhora vai, ó, na moto com ele. Sobe na moto com ele e vai trabalhar. Chegou lá no serviço dele, só pega um Uber e volta para sua casa. Aí ela foi, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí eu falei, e aí? Ué, acabou, o menino morre não, aí o trânsito lá é bom, ué. O que acontece? O medo imaginário destrói a vida. Preste atenção, a maioria dos seus medos não acontece. Faz uma lista dos seus medos. Eu tô com medo disso, não sei o quê, medo não sei o quê. Depois você fala, não aconteceu nada. Eu só fiquei com medo. Aí cai um monte de hormônio do mal dentro de você, cortisol, você fica nervoso, perde o sono. E aí, por quê? Por causa de um medo imaginário. Como é que a gente resolve o problema da ansiedade? Planilhando a ansiedade. No livro tem a planilha certinha para você. Vamos para frente. Pastor, eu só tenho que me alertar do horário, eu não estou vendo o relógio. Fechou. Olha só. Eu tenho esse aqui de Marta e Maria, mas eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente sobre Marta e Maria. Para vocês terem uma noção, o quanto a ansiedade destrói uma pessoa. A Marta e a Maria estavam lá, todo mundo sabe do texto, né? Não preciso nem dizer. O que aconteceu com a ansiosa da Marta? A Marta, ela desafiou o senso de percepção de Jesus. A ansiedade era tão grande naquela mulher, mas tão grande, que ela chegou assim, ó, bateu o pezinho assim. E aí, Jesus? Será que o senhor não tem percepção do que está acontecendo aqui em casa? O nível de ansiedade daquela mulher era tão grande que ela perdeu o senso de percepção. Muitas vezes dentro da sua casa tem coisas boas acontecendo, um maridão cheiroso, bonito, cabelinho penteado, uma esposa bonita, maravilhosa, só que muitas vezes você não percebe o valor do filho bonitinho. Esse rapaz, que coisa mais linda, veio trazer uma água aqui, eu pensando, Senhor, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não percebe isso. Aí, o pequenininho olhando para mim. Que coisinha mais linda. Às vezes a gente não percebe isso porque é ansioso. A gente fica assim, caçando intriga. Gente intriguenta, gente briguenta, gente nojenta. É difícil. Vamos para frente, não vou falar desse jeito aqui não. Peraí, tem mais coisa. Olha só, Marta estava fragmentada entre as panelas. Para pensar, Jesus se tornou um problema para a ansiosa. Jesus se tornou um problema para aquela mulher ansiosa. Será que Jesus muitas vezes não está tornando um problema para nós, não? Jesus chegou, Jesus, o senhor vem comer aqui em casa, mas só vem o senhor. O senhor traz 12 homens, o senhor traz uma multidão de gente, minhas panelinhas desse tamanho, e a Maria ainda fica aí de prosa com o senhor, batendo papo. Será que o senhor não percebe isso?
Essa mulher estava fragmentada entre a panela, a moral dela, o arroz, o feijão, a salada, não sei o quê. E escute uma coisa, é necessário a gente dar prioridade às coisas. Escute isso aqui. Se Deus abrisse esse teto aqui agora, rasgasse isso aqui diante de nós, e te mostrasse 5% do que Ele tem para fazer na sua vida até o dia da sua morte, você não iria se preocupar com picuinhas da vida. Você